Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Olha o que a gente tem para trazer para você nessa noite. Eu não tô vendo ninguém falar sobre isso, então, canal do Flu, nós vamos falar aqui. Uma apuração do nosso querido Thiago Manolo. Nós estamos ligados tanto no Fluminense como também nos nossos adversários, né? Fluminense enfrentará o Rivadavia, tá bom? Pelas oitavas da Libertadores, né? O Rivadavia que nos ajudou muito a classificar. Agora o Fluminense enfrenta ele. E o que a gente tem para trazer para você vai mostrar um absurdo, cara. Rivadavia não pode mais se reforçar. Calma, não é que não pode. Tem uma regrinha, tem um negócio. Mas, meu amigo, vou te falar, tá? Rivadavia já dá pra cravar aí que vem bem prejudicado, né? Bem enfraquecido para enfrentar o Fluminense. Isso aí eu acho que já dá pra gente falar. Porque eles não vão conseguir repor todo mundo que saiu, não. Relaxa que eu te explico tudo aqui. Também vamos falar de boa notícia para o Fluminense, porque o torcedor merece boa notícia. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Meus amigos, tamo junto, tá? Muito obrigado a você que sempre nos ajuda aí. O like, né, tem subido muito, né? Tem sempre uns 2.000 tricolores de sempre, né? Que sempre deixa o like pra ajudar. Muito obrigado, você nos ajuda demais. E não esquece de conferir se você já tá inscrito. Se caso não estiver, pô, cara, vem fazer parte do canal que não para de crescer. Já estamos com quase 99 mil inscritos. Te agradeço aí. E bora trocar aquela ideia, falar de Fluminense. Porque, ó, se o nosso futebol recentemente não vem agradando tanto, né? Pelo menos, já tem esse ano ainda a gente não teve aquele período, né? Que o Fluminense, pô, jogou uma bola que a gente fica, agora vai. Mas a gente sabe que o Hora do Flu não serve só pra gente olhar o próprio Fluminense. Nós vamos olhar pros adversários também. E é o que a gente quer trazer pra você agora. Galera, Rivadavia com problemas, hein? Já dá pra cravar aqui, Zilton? Já pode falar que o Rivadavia tá com problemas? Se liga nisso aqui. Galera, olha só. A janela fecha hoje. E que janela que a gente tá falando? Nós estamos falando da janela ali de transferência do futebol argentino, tá bom? Então essa informação aqui, o Thiago Manolo já mandou pra mim, tinha mandado pra mim. Era o quê? Dá pra ver aqui umas 3 horas da tarde. Só que aí eu não consegui gravar até agora. E nessa gravação, meu amigo, já fechou, tá? Já fechou. Demos uma olhada. O Rivadavia não contratou ninguém, tá bom? Então, o Rivadavia só perdeu o jogador. Existe uma regra que isso pode mudar, mas a depender da saída ou não do Arce. Né? Para quem não sabe, o Internacional está de olho no atacante Arce, que seria o outro principal atacante, né? Você tinha o Vidia, né, que foi pro Boca Juniors, e o Arce também. Mas olha o que a gente tem para trazer para você. Então, olha só. Janela de transferência do futebol argentino se encerra nessa segunda, às 6 horas. Eu não sabia que tava fechando, cara, a janela. Manolo é terrível, né? Olha só. Independente Rivadavia chega ao fim do mercado vivendo um cenário delicado. Isso porque o clube pode perder uma peça importante do elenco, o atacante Alex Arce, alvo do Internacional. Vale destacar, pessoal, que o fato da janela estar fechada não impossibilita o Arce de sair, tá? De sair não impossibilita não, tá bom? Então, mesmo com a janela fechada, se o Internacional conseguir fechar a contratação, né, o Arce chega no Internacional ainda porque a janela aqui tá aberta, né? Bom, continuando aqui, vai dizer o seguinte: até que o Rivadavia confirmou a saída de Sebastião Vidia, né? Que, pô, um dos principais atacantes, né? O cara ali tava realmente fazendo um ano absurdo. Foi pro Boca Juniors. Antes disso, o clube também perdeu o zagueiro, né? Esse Arena aqui, no Royal Arena, que era uma opção frequente no elenco, e um jovem atacante bautista Dadin, né, que retornou ao River Plate e foi emprestado ao Aldosivi. Rapaz, Manolo. Aí o Dadinho, no entanto, era pouco utilizado por Alfredo e não era titular. O curioso é que até o momento o Independente Rivadavia não anunciou nenhuma contratação nessa janela de transferência. A gente está falando da equipe argentina, pessoal, que foi a grande sensação, né, da fase de grupos da Libertadores. Pô, primeira vez que eles participam da Libertadores e os caras fizeram uma arruaça. Né? Fizeram uma arruaça, meu amigo. Venceu o Fluminense em pleno Maracanã. Né, que era ali o time mais forte do seu grupo, se classificou em primeiro e grandão, né? Só que, meu amigo, a gente entende também, né, pessoal, que Libertadores é o seguinte:
Fase de grupos é fase de grupos e fase mata-mata é fase mata-mata. São campeonatos diferentes, é outro tipo de pegada. Com isso, Rivadavia tá chegando pra fase de mata-mata, onde enfrentará o Flusão, mal, cara. Sem... Tá aí podendo ficar pior. Mas olha só. Aí tá o seguinte, agora toda a atenção voltada para Alex Arce, caso o artilheiro seja vendido ao Internacional, o clube argentino perderá mais um dos seus principais nomes. Mas existe um detalhe importante no regulamento da AFA, tá? Por isso que eu não vi ninguém falando sobre isso aqui, né? Olha só, muita gente acredita que a saída do Vidia já permitiria o Rivadavia contratar um substituto depois do fechamento da janela, mas não é assim que funciona. Como o Vidia foi negociado com o Boca Juniors, né, um clube argentino, então ele saiu do Rivadavia, um clube argentino, e foi para outro clube argentino, beleza? Nessa transferência não gera um cupo. O cupo é a autorização especial concedida pela AFA para que o clube possa inscrever o jogador após o fechamento da janela, somente quando perde um atleta para o futebol do exterior. O que aconteceu aqui? O Vidia é um dos principais atacantes dos caras e saiu. Muita gente falou, pô, então não vou levar em consideração o fim da janela da Argentina, porque isso faz com que a Argentina, independente se está fechado ou não, o Rivadavia tem o direito de buscar, né, um substituto para o Vidia. Lembrando que eu estou falando do Vidia agora. Só que como o Vidia saiu da Rivadavia e permaneceu na Argentina indo para o Boca Juniors, não consideram culpa. Logo, eles não tem como mais repor o Vidia porque fechou a janela. Então, essa oportunidade, né, que o AFA dá para o clube em não se prejudicar, não vai funcionar com o Vidia. Resumindo, o Rivadavia já está prejudicado nesse sentido. O Rivadavia já não trouxe, tá, um substituto à altura do Vidia. Então o Rivadavia já está com problemas no seu ataque, porque não vai conseguir repor mais, porque a janela fechou. Acabou, né? Acabou para o Rivadavia. Então, de tudo, independente do caso Arce, a gente já tem um Rivadavia que vendeu um dos seus principais atacantes e não vai conseguir repor. Acabou, janela fechada, tá? Só que continua. Aí tem o seguinte, ó. Aí que entra Alex Arce. Se o atacante for vendido ao Internacional, por se tratar de uma transferência para um clube brasileiro, Independente Rivadavia ganhará um cupo e poderá contratar um substituto mesmo com a janela já encerrada, tá? Então tem essa situação. O Rivadavia tem duas questões. Ou eles ficam com o seu atacante e falam, não vamos negociar, estamos aqui com o nosso atacante, não conseguimos repor a saída do Vidia, mas a gente ainda tem Alex Arce. Ou vende o Alex Arce e aí sim vai conseguir buscar uma reposição, mas até agora, meu amigo, até agora é aquilo ali mesmo, não fechou nada, tá? Mas esse benefício tem um limite. O cupo não serve para reforçar o elenco livremente, e sim para repor a perda internacional. Ou seja, se o Arce sair, Rivadavia poderá buscar apenas um substituto. A saída do Vidia para o Boca não há direito de uma segunda contratação extraordinária. Para o torcedor do Fluminense, esse detalhe é importante porque ajuda a entender o cenário da negociação. O Independente Rivadavia sabe que se vender o Arce, não ficará totalmente impedido de buscar o outro atacante. Por outro lado, também não terá liberdade para reformular o elenco, já que até agora perdeu jogadores importantes e ainda não contratou ninguém nessa janela e dependerá exclusivamente do cupo para fazer uma reposição caso a venda ao Internacional seja concretizada. Então, resumindo, gente, se vender o Arce, olha a situação do Rivadavia, né? Já perdeu ali zagueiro, já perdeu ali atacante e tudo mais. Então, vendeu o Arce, ele só pode contratar um centroavante. Não é, vendeu o Arce, então eu vou contratar um ponta. Não. É só um centroavante. Entendeu? É isso, não tem como ele usar o cupo para fazer uma reformulação. Então, já é oficial. Aquele Rivadavia que a gente enfrentou na fase de grupos já não existe mais. A gente está falando de um Rivadavia oficialmente enfraquecido e pode enfraquecer ainda mais, né? A depender, vamos supor, eles conseguiram um caixa com Vidia, né? Aí vamos supor que eles vendem um Alex Arce e traz um centroavante boladão. Mesmo assim, eu não sei
se isso será o suficiente para que o Rivadavia chegue com força, assim como foi forte na sua fase de grupos. Então, a situação do Rivadavia é essa daí, meu amigo. Já era para os argentinos, pelo menos nesse sentido. Agora, falando de Fluminense, né, que é o que importa aqui, independente de como vem o Rivadavia, a gente precisa jogar mais bola. Porque esse ano aqui tá um ano difícil. Não, independente se o Rivadavia vem com problemas, vem enfraquecido, se o Fluminense não jogar futebol, o Fluminense não vai passar de ninguém. Não importa. Não importa. Precisa jogar bola. Essa lição a gente já era pra gente ter aprendido na fase de grupos da Libertadores. Onde a gente enfrentou situações que todo mundo falava, não, o Fluminense aqui é muito favorito, o Fluminense não jogou bola. O que aconteceu? O Fluminense, se não fosse o Rivadavia, o Fluminense estava fora da Libertadores, gente. Então, assim, eu vejo muita gente falando, ah, não, mas o trabalho do Zubeldia é bom. Tá, legal. Mas tem que jogar bola. Não joga bola. Esse ano não jogou bola. Tem que jogar futebol. Tem que jogar bola. Não tem jeito. Então é isso. Então o Fluminense tem essa oportunidade aí, né, de enfrentar um Rivadavia bem enfraquecido. Então, informação importante para você. Show de bola? Agora, outra informação importantíssima e absurda é essa daqui, tá? Hoje a gente trouxe mais cedo, né? A janela abriu e tudo mais. E com, né, a abertura da janela internacional, o Fluminense já conseguiu oficialmente registrar ali o nosso Thiago Silva. Ele já apareceu no bid, então tá pronto. Thiago Silva está livre para estrear pelo Fluminense. Muito provavelmente Thiago Silva vai para o jogo contra o Grêmio, tá bom, meus amigos? Então é isso, né? Se por um lado a gente tem um Rivadavia que tá mais fraco, o Fluminense tá mais forte na minha concepção. Na minha visão, o Fluminense é mais forte do que o Fluminense da fase de grupos. Agora tem que jogar bola. Mas agora, falar que isso aqui é um grande absurdo, né? Esse rapaz aqui é um monstro, né? Thiago Silva é um absurdo, cara. Que bom ter Thiago Silva de volta, agora liberado para fazer a sua estreia. Show de bola? Meus queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho tricolor. Ter você aqui é um presente muito grande. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.